podcast do nosso Secre, ou melhor, então mais um SecreCast no ar. E você, vem comigo? Vamos nos acompanhar para mais um bate-papo sobre a nossa rotina escolar, sobre os nossos alunos, sobre os nossos processos de aprendizagem, que são assuntos sempre muito gostosos de serem discutidos aqui nas nossas manhãs de sábado com o SecreCast. Vamos juntos? E hoje, o que teremos para hoje? Olha, a gente já tem falado aqui bastante sobre os níveis da educação. Então, já falamos sobre a educação infantil, sobre o ensino fundamental, com as nossas convidadas e coordenadoras de cada segmento. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar daquela última etapa da educação básica, mas que é de extrema importância, que é do nosso ensino médio, onde os alunos estão assim, na sua reta final, fazendo escolhas, tomando decisões e onde eles têm também que ter um autocontrole, uma rotina de estudos, horário para estudar muito bem definidos. E para esse bate-papo super instigante de hoje, nós não poderíamos ter outra pessoa que senão a nossa coordenadora queridíssima, com um sorrisão alegre, com uma energia super alto astral, que é a nossa Tati. É assim mesmo que eu vou te chamar também, Tati. Assim como, né, te chamo lá na escola, vou te tratar como Tati. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui para esse bate-papo, né, para a gente poder trazer, quem sabe, aí, dicas valiosas para os nossos alunos, com certeza, também para as nossas famílias. Mas primeiro te deixo apresentar. Quem é a Tati que está aqui comigo? Então, eu estou no SEC, né, desde 2021. Cheguei no SEC para trabalhar com produção de texto, com poucas aulas ali para a escola me conhecer melhor, né, conhecer o meu trabalho, e já me encantei. Cheguei na época da pandemia, um grande desafio, né? Produção de texto na pandemia, com os alunos online ainda. Foi chamar a atenção, né, para eles, mas eu vejo com um olhar muito positivo. E aí, logo passou pouco tempo, a gente já voltou, né? Porque foi o segundo ano da pandemia, a gente voltou para as salas. E aí eu comecei, no segundo ano, eu já fui trabalhar com português também. Sim. E aí, daí eu não parei mais com português. E esse ano, né, eu recebi um convite muito especial de estar na coordenação, que é algo que me deixa o tempo todo em busca, estudando, e estar perto dos adolescentes é algo que eu gosto muito, né? Sim. Então, essa conquista de, né, as etapas, eu fico muito feliz do SECRE me proporcionar esse envolvimento, né? E aí eu fui acompanhando os meninos e hoje eu estou com uma turma ali que eu iniciei, né, aqui no ensino médio. Então, é algo muito gratificante. Eu já trabalho há mais tempo, mas com os adolescentes eu estou nessa trajetória. Eu iniciei no SECRE e deu super certo. Eu acabei que deixei, né, os menores e agora que eu estou voltando na substituição. Mas eu, assim, é o que eu encanto, é o meu encanto, assim, observar, ficar ali perto dos adolescentes, ver o quanto eles desenvolvem, o quanto eles têm potencial. E eles têm uma energia e a energia positiva. E aí bate com a sua, bate com a minha, coloco pra sala, brinco, né, nos corredores, e é muito bom. Vejo isso mesmo em você. E aí é uma alegria constante, né, nos nossos dias, no nosso dia a dia, e o envolvimento com os meninos ali relacionado aos nossos estudos, e principalmente com o que a gente vai ter de tão especial para o ano que vem, para esse ensino médio, né? Que nós vamos falar sobre isso. Vamos sim. E aí a expectativa todos os dias são expectativas diferentes para aguçar neles o que é importante para o aprendizado, né? Não deixar eles ali na zona de conforto. Sim. Ô, Tati, mas falando um pouquinho mais sobre você. Você tem uma longa trajetória na educação com crianças menores. Também na educação infantil ou só no fundamental? Não, mas no fundamental. Lá no inicinho eu trabalhei com maternal, mas foi bem no meu início. Bem uma experiência no ensino fundamental. E que eu tenho certeza que isso te agrega
no sentido de entender o processo de aprendizagem, Com certeza. entender sobre a questão de desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. E hoje você cá no ensino médio, né, já na ponta, na ponta final da educação básica, mas você tem um olhar sobre todo o processo. Com certeza. Isso te ajuda, faz diferença? Muito, muito. E eu vejo lá no SECRE, eu já tive vários alunos que foram meus alunos do fundamental. Menores. Menores. Inclusive hoje a gente tem no 2º ano alunos que foram meus no fundamental no 3º ano. E assim, aí eu vejo, né, olha, como ele desenvolveu, como esse aluno desenvolveu, como aquela criança tímida agora, ela conseguiu superar seus obstáculos. Então é incrível, assim, perceber, claro que os que eu tive contato ainda mais, mas aqueles que eu não tive também. Saber que é uma trajetória, né, é muito importante. E é interessante a nossa visão ali no ensino médio para isso mesmo, né, porque a gente vê como um aluno vem se desenrolando em cada momento, em cada etapa do seu desenvolvimento e como que ele chega ali no ensino médio, né? Muitas vezes apresentando até assim, muitas surpresas pra gente, horas positivas, horas nem tanto, é próprio do ser humano, mas como que a gente vê esse processo? O quanto essa base é importante, né, Mércia? Assim, exatamente. Perceber aquele aluno que teve essa base, como a gente tem lá na escola, consegue chegar no ensino médio com mais tranquilidade e até com habilidades para o estudo, porque a gente foi construindo isso, não foi jogado, lançado para eles, né? Do mesmo jeito que não é no ensino médio, mas aqueles alunos que já estão adaptados fica mais leve. Sim. E aí quando chega no ensino médio, os conteúdos, a quantidade de professores, né? O envolvimento maior de mais avaliações, simulados e assim por diante, aulas, os nossos aulões. Então eles não assustam tanto, porque veio com leveza, veio com tranquilidade, né? Muito bom. E o ensino médio, nós estamos aí, né? Num processo nos últimos anos, vindo com muitas mudanças, muitas alterações, que não deixam de trazer também muitos desafios à escola. Com né? certeza. Viemos aí desse processo que seria o novo ensino médio, onde criamos aquela enorme expectativa do novo, do diferente, do que seria melhor. Buscamos, né? né? Buscamos muito, né? Você já estava lá conosco na ocasião do início do novo ensino médio, com toda uma expectativa positiva, né, de melhorias, e acabou que não se concretizou da forma como deveria ser, aí retrocesso, volta ao que era antes, e a gente está passando, né, ainda por essas fases. E como que você vê, Tati, você hoje, né, apesar que ainda é muito recente, mas como que você vê, estando aí na coordenação, como que você pode auxiliar aos nossos alunos enquanto desenvolvimento deles, enquanto aprendizagem mesmo eles tendo passado por esses desafios. E a educação é isso, né, mestre? São desafios. Cada hora é um desafio, Não Verdade. tem uma receitinha, tem que ser assim, né? Às vezes a gente, até dentro de sala de aula, a gente planeja algo e aí vai pro Muda outro, no meio do caminho, no meio né? do caminho e é assim. A gente tenta, faz o melhor, o que deu certo a gente mantém. Então eu vejo que nós, lá da escola, nós estamos preparando os meninos muito bem para esse movimento e nós falamos muito com eles, assim, da importância da participação deles em todas as etapas que a proposta da escola, né? Então, o que é mais importante hoje para o ensino médio? Eles saírem preparados para os vestibulares, mas para a vida também. Então, o nosso projeto do empreendedorismo, muitos alunos abriram, né, o olhar aí, nossa, eu quero ser empreendedor. Ou, não, eu quero a minha faculdade dentro disso. Então, claro que é buscar o que eles agradam, mas não perder o foco ali do que eles precisam de conteúdo do ensino médio. Então, os estudos. Sim. Nós temos o portal SAS, que tem uma base ali. São muitas ferramentas que eles têm. E, claro, dentro da sala de aula, o processo ali junto com o professor de troca, de perguntas, não levar as dúvidas para casa e buscar através dos professores, que são professores super competentes que nós temos, né? Nossa equipe é uma equipe maravilhosa. E aí buscar esses movimentos. Então eu tenho a sala de aula, os recursos digitais, então dentro do SAS, hoje a gente tem, né, o simulado por série, então a gente já propõe isso para os alunos, então a gente está propondo, mostrando para eles, porque às vezes eles vêm assim, quantos pontos vão valer o simulado? Aí eu falei, o maior ponto de todos, o ponto do aprendizado.
né? Mas ainda é uma cultura, né, a ser transformada, não é isso, Tati? Porque isso mesmo. Não estou falando do nosso aluno do SEC, Não, mas do ser aluno. Isso mesmo. Ele sempre está muito preocupado com a pontuação. Eu vou fazer se valer pontos, né? Mas hoje a gente já percebe mudanças. É isso que né? eu ia dizer. E o aluno, ele tem que ir descobrindo que, como você acabou de dizer, a maior gratificação dele é o aprendizado. Mas é uma cultura que a gente tem que ir mudando aos poucos e que a gente está realmente, né, e aí eu acho restabelecendo esses pontos na escola. E eu acho tão interessante, mestre, que o último simulado, né, que a gente teve, que foi o primeiro por série, os alunos, principalmente do primeiro ano, porque os do segundo nós já oferecemos para eles, né, para eles terem. Mas o do primeiro ano, muitos alunos saíram e falaram assim, nossa, Tati, é importante mesmo fazer o simulado. Já reconheceram, né? Pela quantidade de questões, porque o simulado é baseado no Enem, né? Então, uma quantidade de textos maiores. Então, essa preparação é muito importante para eles. Para que eles cheguem lá no vestibular, em qualquer que for que eles escolherem, com tranquilidade, porque às vezes a ansiedade é algo que atrapalha, né? Então, para a leveza, para as avaliações, para o aprendizado, então o horário de estudo, porque eles acham assim, eu sou adolescente, agora eu não preciso mais estudar, ter meu horário de estudo. Tem que ter. E a gente percebe que aqueles alunos que atribuem todas essas etapas à rotina deles, eles são alunos mais tranquilos no dia a dia. Porque tem uma questão de organização, né? De rotina, que é fundamental em qualquer etapa escolar. Não vou dizer nem da educação básica, até depois da universidade. Isso. Todo aluno, ele precisa mesmo desta rotina, né? Por isso que eu não me canso de dizer, sempre orientar, quando possível, aos alunos, às famílias também, tenha, olha, o local certo de estudar, o horário estabelecido para estudar, porque tudo isso contribui para esta organização que é externa, mas que também é estruturante internamente. Então, se o meu cérebro já sabe que todo dia eu vou estudar, né? Um exemplo, eles que estão lá pela manhã, todo dia eu vou estudar das 15 às 18 horas, meu cérebro já está previamente aguardando por esse momento, né? Sendo condicionado, exatamente esta é a palavra, para aquele momento, e aí o meu processo fica mais produtivo, mais eficiente. Isso é muito importante que os alunos entendam a importância disso, né? E tem várias maneiras de fazer esse estudo, né, mestre? Por exemplo, tem alunos que gostam de estudar em grupos. Hoje a tecnologia é outra coisa que ajuda, né? Isso, né? Então tem os grupos aí de estudos que são online e que funcionam. Eu tenho, né, o Vitor que saiu ano passado, do terceiro ano, então eu observei... Você tem o outro lado de mãe, O outro lado de mãe, de perceber e o quanto isso para ele foi importante, né? Ele ter esse horário de estudos. E hoje na faculdade, porque ele já saiu e já Eu me lembro do Vitor relatar aqui, porque ele participou de um podcast lá no início do ano, janeiro, fevereiro, talvez, não tenho certeza, quando ele dizia sobre isso. Que eles gostavam de fazer esses estudos em grupos, né, virtualmente, e o quanto ele se fortaleceu na rotina para poder estudar. Eu me lembro disso. E o nosso terceiro ano, né, na escola, já é um pré-universitário, né? Sim. Os meninos ficam na escola mais dias, até as quartas-feiras, mas mesmo assim, o grupo chegava em casa e estudava porque era aquela rotina. Sim. Então, o que tinha, né, ali mais habilidade na matemática, ajudando o outro, e o outro em português, e eles criaram essa rotina. Na hora que dava tantas horas, eles encerravam, porque aí também tinha o outro dia. Tem que saber também, né, que é algo importante, que a gente fala com eles também. É importante ter o limite. Qual é o momento de parar, acalmar, porque senão aí também passa um pouquinho, né? Então, tudo é a balança ali. Eu vejo que você faz isso constantemente ali, na sua rotina, né? Chama um aluno, orienta, dá dicas, diante ali dos seus resultados, né? Ou diante de uma dica de professor, e essa é a sua função mesmo, né? De estar ali por conta para orientá-los, para acompanhá-los. Todos os dias, né? Nós temos sempre alguns alunos, eu vou lá, eu falo com eles assim, porque às vezes a gente chega na sala e chama, eles falam, Aí, não, gente, não é, eu venho conversar também, né? Então, vamos trocar e falo com eles para ir
buscar a gente quando tem alguma demanda, né? Então, eu sempre chamo para conversar e pontuar. E essas conversas são tão importantes que a gente começou no início do ano, nas primeiras semanas a gente já observou algumas coisas e eu chamei alguns alunos. Hoje eu atendi uma profissional e que ela já percebeu dessa aluna uma evolução muito grande, e os professores também. Então a gente vê que esse movimento é muito importante. A gente não chama só os alunos também não, né, mestre? Porque os pais acham que eles estão no ensino médio, que não precisam preocupar. Então às vezes até assusta, mas normalmente é para trocar. A importância da troca com os pais também e falar, olha, o que está acontecendo? Está tendo essa rotina? Está ficando muito ainda nos eletrônicos? Então você acha isso também, né, Tati, que mesmo no ensino médio, a parceria, a participação, a presença dos pais na escola ainda é fundamental? Importantíssima, importantíssima. E a gente percebe isso com os alunos. Né? Aqueles pais que acompanham, não estou falando, né, Messi, igual os menores, de ficar olhando dever. Não, porque não é isso. Autonomia. Né? E responsabilidade. Daqui a pouco eles são adultos. Né? É isso mesmo. É entender assim, contar um pouco da rotina, falar como está, quais são as suas dificuldades. Você conseguiu resolver isso na escola ou está maior? A gente precisa buscar outras ajudas, né? Então é esse movimento, com certeza é fundamental. Aquele grupo familiar que envolve com a escola, a gente percebe um aluno que envolve também. Muito bom. Né? Muito então, bacana. assim, é essa a nossa rotina. E a gente sabe isso desde os pequenos, né? Eu acho que quando a gente conversa da nossa novidade, a gente fala sobre isso, né? Que nós não vamos poder perder a nossa essência. A gente sempre pensa que é sobre esse acolhimento, isso. Né? Esse acolhimento, esse movimento com as famílias. Falando nisso, Tati, da nossa essência, né? A escola, ela é caracterizada, a gente faz questão disso e ela é reconhecida por isso também, de ser uma escola acolhedora, né? De ser uma escola de escuta, de ser uma escola que zela pelo aluno. Eu gosto muito de dizer isso para os pais. Aqui não é mais um aluno, não é um número a mais. É o aluno com a sua história, não é? Com certeza. Com seus avanços, também com suas dificuldades e com todo esse contexto que a gente está dizendo. Enfim, essa é a nossa essência realmente. E não é só na fala, né, é na prática. É na prática real. E aqui, nessa fase em que você está responsável por ela, do ensino fundamental, é tão importante essa questão, novamente, da escuta, do acolhimento, porque eu falo que é um momento crucial na vida deles, que é a questão das decisões, das escolhas, e que às vezes eles são tão jovens mesmo, tão imaturos, para tomarem decisões que valerão para o resto da vida, né? A escolha de uma profissão, a escolha de uma faculdade. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse processo também, né? De como a gente trabalha, do apoio, do acompanhamento psicológico, do próprio projeto de vida, né? Que hoje é curricular e que tem ajudado bastante, mas desse processo que é tão importante lá no ensino médio. Super importante, né? Lá no terceiro ano, especificamente, nós temos o auxílio com a Júlia, que é a nossa psicóloga, que faz os testes com os meninos e vai ali, né, auxiliando. E é tão bacana que muitos me pedem assim, esse ano já aconteceu, Tati, pode pedir a Júlia para olhar o meu teste primeiro, porque eu ainda estou indecisa em algumas situações. E aí, junto desse movimento, eles lançam lá a nota no nosso simulado SISU. Ah, não, isso aqui dá. Não, não deu, eu vou para outro lado. E buscando isso, né, nesse movimento, a gente acolhe, mas a gente também é firme. Porque é um acolhimento com firmeza. Não está dando certo por isso, isso e isso. Não está dando certo por isso, está dando certo por isso, isso e isso. Então a gente pontua tanto o que é positivo, quanto que é negativo. Então, tudo com muita leveza. A gente mostra para os alunos que tudo é possível conversar e resolver com nós que estamos ali na organização da coordenação, né? Com os professores, com os próprios amigos, porque às vezes nessa fase de adolescência, às vezes o movimento ali de envolvimento com os alunos acabam atrapalhando alguma coisa que é do pedagógico. Fala, não, peraí, vamos resolver cada etapa, cada ciclo aí. Então, a gente tenta resolver e
de verdade o aluno entender qual que é esse processo, Sim, né? sim. Então é isso que nós vamos auxiliando, mostrando para eles essas diferenças. E ali também a gente apresenta muitas possibilidades, né? Muitas. Porque, como você disse, além da orientação específica psicológica, que é do acompanhamento, dos testes, a gente tem várias outras estratégias, né? Tem uma atividade que a gente faz, que eu amo, inclusive, né? Participo ativamente dela, que é aquele do café com direção, né? Onde a gente discute, debate, conversa. Os meninos já ficam esperando, né? Já ficam aguardando, né? Temos já, inclusive, que agendar com certeza. Os próximos cafés. E, além disso, nós temos as visitas, né? Às universidades, as feiras de profissões. Isso. Os aulões. Os aulões. Que nós também, vamos ter o próximo, nós já tivemos um, né? Dentro das áreas do Enem. Sempre tratando uma área específica. E também os debates, né? Dentro do projeto de vida, eles trazendo ali profissionais que eles querem ouvir. Tudo isso é um conjunto de fatores para ajudá-los nessas escolhas, né? Mas olha o quanto que é complexo e importante o aluno ter clareza de todo esse processo. Ele tem que entender a importância da sua dedicação nos estudos para que ele tenha boas notas. Isso não tem como fugir. Mas ele tem que entender também a importância dele se autoconhecer, né? Dele saber quais são os seus desejos, seus anseios. A importância dele conhecer o mercado, conhecer faculdades, conhecer cursos. E então, a gente tem feito, é um processo, né? Acabou muito largo. São tantas coisas, mestre, que a gente até se pega. Nós fizemos a visita na UFMG com eles, né? Então, tudo que é de proposta, muitos alunos nossos fizeram a inscrição, fizeram a avaliação no projeto seriado da UFLA. Sim. Então, tudo que vem, nós já estamos... Agora está vindo o seriado da UFMG, né? Espero então, que todos se inscrevam também. E aí nós estamos incentivando, mas muito mais do que incentivo, mostrando, orientando, mostrando as possibilidades, por que é importante fazer. Ah, mas eu não quero... Não é porque não quero a UFMG. O que é de estrutura lá nesse vestibular diferenciado, como um projeto para eles perceberem, é isso que eu quero, não é? E aí ajuda também nessa fase de escolhas. Não, eu gostei. Muitos voltaram e eu fiquei muito feliz da UFLA, achando que o vestibular foi tranquilo, sabe, assim, que eles estavam preparados, ficaram muito mais aliviados quando voltaram do que foram ansiosos e perceberam que foi estão preparando, preparados para esse momento, porque aí aquela etapa, né? Ela é aquela etapa, realmente, eles falaram muito isso porque fizeram os alunos do segundo ano, né? Que o que caiu foi o que eles realmente estudaram no primeiro ano. Então, que eles estavam preparados. É isso. Então, foi com leveza. Ótimo. Né? E aí a gente percebe isso com as meninas. Então, nós já tivemos esse ano a visita, já vamos ter agora com os meninos do segundo ano uma visita ao corpo humano, né? Lá na parte da biologia, porque eles vão ficar de perto na UFSJ. Tem sempre faculdades chegando na nossa escola está sempre de portas abertas para receber profissionais. E as interações são muito importantes. As interações e que eles vão percebendo isso, dessa importância. Dessa maneira, a gente entende assim, são 3 anos, né, o ensino médio, propriamente dito, apesar que a gente já tenha o nono no formato de médio, mas na prática, né, e legalmente dizendo, são 3 anos o ensino médio, mas que são 3 anos muito importantes, porque são decisivos, né? Além de serem ali os anos de conclusão dos conhecimentos, de finalização de cada etapa, são esses anos também das decisões e das escolhas. Por isso que é tudo tão... intenso. Muito intenso, né? É muita energia o tempo todo. Além das questões que acontecem, né? No dia a dia dos relacionamentos, né? Dos desafios diários. Mas tudo vale a pena, né? Vale demais, vale muito. Aí eu falo uma com fase eles, muito gostosa, né? Que, né, a nossa escola tem esse olhar de eles estão ali para aprender, desenvolver, socializar e divertir em alguns momentos, mas tudo na hora certa. Então, a gente percebe, né, mestre, com a mudança, por exemplo, agora do celular, que a nossa escola está bem firme, né? Continuamos e vamos continuaremos, né? Às vezes eles vêm questionar algumas coisas e falam, não, essa é a nossa escola, é lei, né? Exatamente. Mas o quanto e isso o quanto a gente percebeu que foi bom, né?
assim, incrível. Os professores estão satisfeitos porque as aulas estão rendendo, mais produtivas. Os alunos estão socializando. Nós temos várias maneiras ali de interação, né? Essa semana a gente teve a questão da Vânia, né? Do intercâmbio. Sim. Então, a gente teve lá na escola por 6 meses uma intercambista do México, que é a Vânia, e aí ontem os pais vieram para agradecer a escola. E agora nós vamos receber de volta a nossa aluna, né? Isso. Que também está para o México. E nós vamos receber de volta. Então, essa interação, aí na fala dela, que chegou a 6 meses, ela falou sobre isso, do quanto ela se sentiu acolhida e os alunos receberam ela muito bem. Então, esse cuidado a gente tem, né? É o aprendizado? É puxado? Sim. Só que tem toda a etapa também de ser leve, uma festa junina que eles, né, invadem ali, amam participar. Então, tem todo um movimento tem que ser leve nessas partes, de leveza. Né? E quando tem a precisa, seriedade do estudo, da rotina, dos processos. Isso. Mas tem que ser leve, tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Há poucos dias eu recebi uma mãe lá na escola trazer um exemplo do que nós estamos dizendo. Que o aluno saiu e que não se adaptou para a escola onde foi e ela quer retornar com ele a partir do 2º semestre, óbvio, né? Foi lá conversar comigo, solicitar a vaga e tudo mais. E ela falou assim, mestre, porque ele já havia estudado enquanto criança numa outra escola, foi para o SECRE, ficou lá, né, por alguns anos e resolveu no final do ano passado sair. Aí ela veio me pedir para voltar com ele e disse assim, me emociona até, sabe? Que a única escola onde ele foi feliz. Aí eu falei com ela, eu fico extremamente lisonjeada, agradecida até à equipe, a todo, porque essa é a escola que a gente sempre sonhou. Uma escola onde eles sejam felizes, onde eles criem memórias afetivas positivas. Lógico que é a escola do aprendizado também. Isso. Né? É a escola da preparação, como nós estamos relatando aqui, do ensino médio. Mas não vale a pena se você chegar ao final do 3º ano super bem preparado, com boas notas, mas ter passado anos da sua vida infeliz, sem amizades. Um psicológico abalado. Um psicológico massacrado, que é o que às vezes a gente vê por aí. E aí ficam pessoas, vou até usar pesado aqui, até desajustadas emocionalmente, em função de muita pressão, e em função de quê? E não consegue desenvolver um bom trabalho. De ter uma boa nota no final do Enem, mas para ir para a faculdade, depois ele não vai dar conta de desembolar ali, porque ele não teve uma boa preparação, ele não teve um social bom, ele não teve anos felizes, né? Então, quando essa mãe veio me trazendo isto, eu fiquei, nossa, que bom. Porque é a concretização da escola que nós idealizamos, né? Não é? Com certeza. E aí, faz tudo valer a pena? Tudo. Eu falo, toda vez que a gente conversa com os pais, nós percebemos isso, né, mestre? Os pais que já estão, eles sempre saem das nossas conversas muito agradecidos desse movimento. E aí, voltando um pouquinho nesse aprendizado, o SAS tem uma ferramenta muito bacana que ele mostra tanto para os professores quanto para os alunos o que os alunos ali conseguiram desenvolver em uma média da escola, uma média nacional, né? E isso também é um referencial para os alunos para falar assim, na matemática... Tenho que melhorar. Isso. Né? Na matemática, eu preciso melhorar. Na matemática, eu estou ótima. Eu preciso melhorar na linguagem aqui. A produção, né? Nós temos os nossos professores que corrigem as produções para os alunos olharem ali. Hoje, no estilo Enem, mas a gente já sabe, já trabalha com os alunos outras possibilidades, porque nós sabemos que lá no seriado da UFMG vão... né? Ser outros movimentos também, não ficará só no texto que é de hoje do Enem. Então, nós já estamos buscando sempre inovar com os meninos para que eles estejam realmente preparados para o que eles escolherem, que é essa a nossa esperança, assim, de que chega lá na frente, muitos voltam e falam, ai, como foi bom estudar aqui na escola, como que a escola me preparou de fato, é o que a gente vive o tempo todo. E aí eu vejo, né, voltando lá em casa, que não tem jeito de sair, hoje o Vitor está na engenharia, ele já saiu do 3º ano e foi direto para engenharia, a mãe fica toda orgulhosa, que foi em 2º lugar, né, e aí eu fiquei muito feliz, né? Uma nota muito boa, e para além disso, em momento algum, ele
Claro que tem as dificuldades da idade, de tudo. Claro. Mas lá, ele super preparado. E 6 alunos já desistiram do curso. Olha que... Ele acabou de iniciar, nem terminou. Né? Então, alguns, né, alunos já desistiram. Porque já perceberam que não vão dar perceberam conta. que não vão conseguir, ou às vezes o psicológico está tão abalado que, né? Então, olha, quanto é importante todas essas etapas. Então, a gente cuida muito bem disso, né, Mércia? Muito bom. Mas vem cá, vamos falar um pouquinho do futuro? Com certeza. Das nossas aí, expectativas para o ano de 2026. Ai, tô toda feliz, né? Aí na reta final das obras, né? Da preparação da nossa nova casa do ensino médio. Que vai ser maravilhosa. Maravilhosa, Vamos né? dar alguns spoilers aqui, na medida a gente do que vai lá, podemos, né, Mércia? Toda vez que a Mércia fala assim, eu vou lá na obra, posso ir? Exatamente, a parte de obra agora já resolvida. Mas estamos com expectativa muito alta, né? Eu estou, acredito que você também, assim como os alunos, para o nosso Secre Plus, né? E para o que há de vir a ser esse Plus, né? Com certeza. O Secre Mais, né? O Secre um Plus avançado, verdadeiro. Exatamente, né? Não só na estrutura física, a casa que nós preparamos lá e adaptamos, fazendo todas, né, as reformas. E todos os dias a gente pensa sobre isso, né, Mércia? O que a gente pode fazer de melhor para os meninos? Que faremos, né? Com certeza, em todos os sentidos, no espaço físico. Exatamente. Então, hoje, né, nós pensamos lá na nossa sala de estudos, para que os meninos tenham um ambiente dentro da escola, que eles não vão precisar sair e encontrar. Então eles falaram que o trabalho em grupo, né, não é trabalho no sentido de levar, mas esse estudo em grupo, estudar em grupo realmente faz a diferença. Então lá na nossa escola a gente vai ter uma sala preparada para eles, com computadores, a internet ali para que eles possam fazer pesquisas, né? Buscar, ir atrás. Tem o nosso intervalo entre uma aula da manhã e a aula da tarde, e que aquele ambiente vai ser um ambiente, mas ainda mais porque vai ser específico do médio, né? A cara deles, uma vibe, né? A vibe diferente deles, assim, do adolescente, porque lá na escola a gente tem do 6º ao médio, então lá nós vamos estar, né, do 1º ao 3º. E quando eles ficam à tarde, eles ficam com as crianças menores ainda, né? E aí eles vão ter um espaço muito apropriado, né? Mas além do espaço em si, né? Isso nós não vamos falar aqui agora. A minha vontade era de falar, né? Nós vamos segurar um pouquinho, porque a gente ainda vai trazer isso, né? Eu fiquei doida até com o aulão, né, Mércia? Ser lá. Aí não, vamos segurar para a surpresa ser ainda maior. Exatamente. Mas uma coisa que nós já vamos contar, que a inauguração vai ser dia 13 de setembro, né? Os nossos agendem aí, serão, né? Obviamente, os principais convidados de honra, mas né, eles e as suas famílias também, que serão convidadas para esse dia. Daqui a pouco, né, a gente já solta aí essa programação e esse convite especial para que todos possam conhecer essa nova casa, entender de como ela estará funcionando a partir de 2026. Como eu sempre gosto de brincar com os alunos, até elevador panorâmico nós temos lá. Eu fico brincando, né? Que eu vou ficar descendo no elevador toda assim, eu falei, vai dar tempo, vaidoso, né? Vai ficar passeando de elevador. Brincadeira, né? Que a gente tenta. Mais importante ainda do que esse espaço adequado, que foi muito bem planejado e bem pensado para eles, a questão pedagógica também, a estrutura, né? Que virá aí esse com plus, certeza, né? Os nossos professores, né, nos próximos dias. E os professores também estão muito empolgados e são estudiosos, né? A gente corre atrás com eles para fazer essa parceria. E aí a gente fala, o que vocês querem para o nosso Plus? E vamos buscar, é uma aula interativa, é uma sala diferente, é um material. O que nós vamos buscar? Porque a gente tem um material do SAS que é um material muito riquíssimo, né? Eu falo com eles, o material é assim incrível, né? Que prepara mesmo, de fato, ali, e que os professores têm ele em mãos. Mas, além disso, os professores buscam também atividades dentro daquele material para sair além da sala de aula. Então, é muito interessante. Nós vamos ter todo esse movimento do laboratório, né, na biblioteca, né? Tudo preparado ali para receber os alunos e que os professores tenham todo esse suporte também, né, dentro da nossa equipe toda. E aí será então, aguardem aí o nosso Secre E aí Plus, nós convidamos também, né, Mércia, todos que estiverem escutando o nosso podcast para ir visitar no dia 13 de setembro. Com certeza, está aberto o convite. Aí do ensino médio.
médio na nossa cidade, para que conheçam a nossa estrutura e lá também estarão nossos professores, batem um papo, os nossos alunos, e aí nós vamos ter algumas coisas especiais, nosso uniforme, né, que tá assim, lindíssimo. Desfile de uniforme, não, tudo vai mais ser nesse sim. dia, Eu posso desfilar também? Uniforme dos alunos, Tati, tá. Hanna. Desculpa, eu achei, né? Quando eu tô brava, eu falo Tati, Hanna. Tô brincando, tô brincando. Mas será muito, assim, um marco, será um marco mesmo do nosso ensino médio. Sim. Que ele desenvolveu tanto que a gente não cabe mais nesse espaço que a gente literalmente vai precisar. Não cabe, né? Por causa de espaço físico mesmo. E por causa de expansão, de melhoria, de qualificação, em todo sentido. Então será um plus realmente, isso né? Mesmo, então, ó, expectativa altíssima aí para o ano de 2026. Com certeza. Para esse dia 13 de setembro, para a nossa inauguração. E para esse sucesso que será novamente com os nossos meninos do médio, né? Agora num espaço especial para eles. Com certeza. Isso que mesmo. Bom. Tati, ótimo. vamos encerrando. Então, passa tão rápido. A gente fica preocupado, rápido, né? Poderíamos ficar, né? Ainda. Mas eu gostaria que você deixasse um recado para os seus alunos, primeiramente, né? Pelo que você espera deles, pelo seu desejo por eles, e também um recadinho para sua equipe, seus professores, que você está lá de mãos dadas diariamente, e para as famílias que você acompanha também. Vamos lá. Então, o meu recadinho é que continuem sempre investindo nos estudos, valorizem nossos simulados, nossos aulões, né? Que assim eu tenho certeza que será um futuro brilhante para vocês, né? Que a estrutura da escola está aí pronta para te ajudar no futuro. Então, para os nossos alunos, que vocês se sintam sempre acolhidos e que vocês se sintam sempre também preparados, porque nós temos, aí agora eu já vou mandar para os nossos professores, para a nossa equipe, primeiro agradecer a nossa equipe fantástica, porque tudo que eu proponho, Mércia, eles estão de braços abertos. Então agora, nosso aulão, né, será um aulão temático, com algo que é muito atual, e aí os professores vão atrás de algo diferenciado para ser um aulão cada vez melhor, e não só o aulão, mas na rotina diária, a gente percebe professores muito bem preparados. E aí eu agradeço e peço que continuem sempre preparando, né, para as suas aulas, para que nossas aulas continuem sempre aulas dinâmicas, aulas agradáveis, que os alunos se sintam bem. E para os pais, eu peço que continuem nos procurando, que sintam-se à vontade, que a escola está sempre aberta para recebê-los. Esse ambiente é super importante. Então, eu agradeço muito, Mércia, a oportunidade de hoje estar no cargo da coordenação. É um desafio diário, né? Verdade. Qualquer área da nossa escola, eu sei que é um desafio diário, mas a coordenação, de estar atenta a cada detalhe. Então, eu agradeço muito a escola ter me dado essa oportunidade. Eu estou agarrando da melhor forma possível, buscando, né, ajustando o que é necessário. Então, eu quero agradecer muito toda a equipe que tem me acolhido também nessa minha nova etapa, né, que eu sou a filhote ali dos coordenadores, porque aí os coordenadores vêm falar, eu tenho 25 anos, e aí, então, isso é muito bom. Estar em um ambiente acolhedor. Então, muito obrigada a todas as pessoas que estão nesse processo, alunos, professores, pais e todos os funcionários da escola. É isso mesmo, estamos fazendo tudo juntos e para o melhor, né, dos nossos alunos, das nossas famílias. Muito obrigada, Tati. Foi um prazer. Foi delícia? Foi delícia, foi. Agora já estou mais aliviada. Aí, além que seria gostoso. Foi muito bom. Muito obrigada, viu, por estar aqui e especialmente por fazer parte da nossa equipe e contribuir tanto para o nosso processo de educação de excelência. Obrigada, Tati. E a vocês também, nossos ouvintes, mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco, nos acompanhando, sabendo das notícias. Olha, algumas notícias que surgiram aqui, spoilers, né, o convite para o dia 13 de setembro, a inauguração do Secre Plus. Estão aí todos convidados a participarem lá conosco também. Ficamos por aqui por hoje, mas em breve teremos mais Secrecasts no ar. Beijos!